Olá, meus irmãos, estamos aqui com mais uma aula, do nosso Estudo Básico do Espiritismo, volume 1. Estamos ainda no módulo 1, que é a introdução ao estudo. O roteiro é o sexto, desse módulo. Estamos estudando sobre a origem das religiões, terceira parte. E essa, na sequência, é a aula de número 16. Nesse slide aqui, eu vou mostrar para vocês quais são os cursos que compõem esse estudo completo da doutrina espírita. Então, o estudo básico do Espiritismo são 2 volumes, 1 e 2. Nós estamos estudando o estudo básico volume 1 e futuramente nós começaremos também a postar aulas, publicar aulas no nosso canal desses cursos aqui. O estudo básico do Espiritismo volume 2, nós só iremos publicar aulas quando acabarmos o volume 1, tá? Até por uma questão lógica, O estudo do perispírito, quando terminar o estudo básico número 1, aí nós entraremos no estudo do perispírito. Agora, é possível que nós também comecemos a postar aulas de outros cursos, tá? Vamos estudar aí, vamos ver com vocês, que estão participando aí, o que é que vocês acham da ideia, tá? Mas os nossos cursos são esses: estudo básico do Espiritismo, volume 1 e 2, estudo do perispírito. Teremos o estudo da fluidoterapia e magnetismo, também conhecido como estudo dos passes, estudo da mediunidade total, estudo avançado do espiritismo e, vez por outra, nós teremos também as palestras espíritas, onde nós vamos colocar em vídeo e deixar à disposição aí de todos vocês, tá? O importante é a gente entender que isso aqui tem uma sequência, O ideal, tá, é que, para quem está começando, ver aqui o estudo básico do Espiritismo, volume 1 e 2, essa seria a sequência, tá? Depois passar para o estudo do perispírito, depois passar para o estudo do passe, ou seja, fluidoterapia e magnetismo, o estudo da mediunidade total, nessa sequência aqui, exatamente. E depois do estudo da mediunidade, o estudo avançado do espiritismo. Entretanto, tem pessoas que já são espíritas, já têm conhecimento básico, e podem participar tanto do básico aqui, volume 1 e 2, para fazer uma espécie de reciclagem, e pode entrar e vai poder entrar em qualquer um desses cursos aqui, tá certo? Mas para quem está começando, o ideal é que vá por essa sequência, porque se você for começar por qualquer outro aqui sem ter visto isso aqui, vai ficar complicado, tá ok? A origem das religiões, Então nós vimos nas aulas anteriores sobre a origem das religiões. Fizemos toda uma sequência, desde o homem primitivo, os processos evolutivos, dividido em horizontes, tribal, agrícola, civilizado, profético e tal. E vimos como foi que o homem começou a entender sobre as religiões e, consequentemente, sobre as divindades, e chegamos até na teogamia egípcia. Vocês devem estar lembrados, na aula passada, nós falamos sobre o caso de Osíris, que foi assassinado por Sete, seu irmão, tá certo? Aí se tornou, como ele foi para o mundo espiritual e continuou se comunicando com os familiares, então ele passou a ser um deus familiar, depois um deus popular, depois passou a ser um deus cósmico, tá? Foi angariando adeptos, pessoas que acreditavam nele, até se tornar um deus universal, É o caso da teogamia. Outro exemplo clássico de teogamia é o caso de Jeová. Quem lê a Bíblia aí vê, principalmente, existem religiões, no caso, as testemunhas de Jeová, Porque muitos crentes evangélicos, eles acreditam que o nome de Deus é Jeová, tá certo? Então, veja só, eu vou contar para vocês a história de Jeová, que é classificado como Deus. Jeová primeiro se tornou um deus familiar, o mesmo caso de Osíris. Depois um deus popular, depois um deus tribal e, por fim, um deus universal. A história de Jeová é parecida com a de Osíris. Jeová também foi assassinado, ele era uma pessoa normal, que tinha sua família. Ele foi assassinado, e na condição de espírito desencarnado, ele passa a assessorar a sua família, a dar orientações, de determinadas maneiras, Porque, como eu já falei aqui, quando você desencarna, que você volta para o mundo espiritual, você fica numa dimensão acima da dimensão nossa, que é a dimensão material. Então, lógico que o seu campo de visão é mais abrangente, Você tem mais percepções, porque agora você está como espírito, está livre
não é, da influência material, tá certo? Então, logicamente, que a abrangência, não é, do seu conhecimento, da sua visão das coisas, se torna diferente. Então, ele passa a ser o orientador da sua família. A popularidade dele vai aumentando e ele passa também a dar orientações a outras pessoas, não é? E aí ele se torna um deus popular e, consequentemente, um deus tribal ao mesmo tempo, não é? Porque ele passa a ser o guia, digamos assim, o deus, não é? Porque todo espírito ali era tido como deus. Ele passa a ser uma divindade da tribo inteira. Se a gente for pegar a história de Moisés, não é? No Antigo Testamento até o Novo Testamento, a gente vai ver que eles se referem a Jeová, porque Jeová passa a ser um deus tribal. E por último, ele passa a ser um deus universal, aqui já com a civilização humana bastante evoluída, não é? Então, essa é a origem de Jeová. Jeová nada mais era do que uma pessoa igual a nós, um criador, uma criatura, na verdade, como nós, mas que pela falta de conhecimento, de instrução, não é? Para as pessoas daquela época, ele se torna um deus. Então, essa é a história de Jeová. Só não vamos dizer isso aos nossos irmãos evangélicos, que eles vão ficar com certeza chateados com a gente, tá? No horizonte civilizado, o homem separa os dois poderes. Então, veja, o civilizado, não é, as mudanças a nível de intelectualidade, não é? O homem já tem um poder de abstração já definido, não é? O homem já está estabelecido em terras, na agricultura, na pecuária, né? Uma série de coisas. Né? Então, veja, o homem aí já é bastante evoluído, ele já perdeu de muito tempo, né, aquelas características do macaco, não é? Que ele se parecia muito com o macaco, tá? E aí ele já separa os dois poderes, o poder político e o poder religioso. É tanto que se a gente for pegar a história da Grécia, a gente vai ver que existe, por exemplo, Esparta. Não é? Esparta era uma cidade voltada para a questão da guerra, não é? Para a questão da política, digamos assim, enquanto que Atenas era mais pelas questões religiosas, pela questão da arte, da cultura, da educação. Então há essas divisões. Os atenienses eles não eram preparados, né, para a guerra, diferentemente dos espartanos. A religião é politeísta, né? Então a gente ainda falando sobre a cultura grega, que herda, né, toda essa teogamia da cultura egípcia, tá? A gente vai ver que a religião é politeísta. Por quê? Porque eles acreditam na existência de vários deuses. Como muitos espíritos se comunicam com eles e se tornam, fazem a mesma sequência, né? São deuses familiares, depois popular, tribal e universal. Os gregos herdam daí, não é, a cultura, e na verdade era o conhecimento que eles tinham na época, e os deuses são politeístas. Então a gente vai ver que na cultura grega e depois na romana nós temos vários deuses. Isso só vai mudar com a vinda do povo judeu, né, no caso de Moisés. Depois a gente vai ver como foi que o povo judeu surgiu, a existência, né, do povo judeu, e dos arianos, como foi que eles surgiram, não é? A gente vai ver isso futuramente em outras aulas, tá? Então, com Moisés é que se passa a crer na existência de um Deus único, ou seja, o homem vai saindo do politeísmo para entrar no monoteísmo, a existência de um único Deus, com um grupo de deuses semelhantes ao Senado da República. Então, existiam, da mesma forma que existiam vários senadores na República, né, que era na divisão política, também existia uma quantidade infinita de deuses, não é? Tinha Deus do amor, Deus da guerra, Deus do vinho, né, Deus da colheita, Deus do trovão, enfim, era Deus que não faltava mais. Não é para todos os gostos, tinham deuses naquela época. O homem tem mais conhecimentos, formula conceitos abstratos, formula juízos éticos e morais e formula princípios jurídicos. Então, nesse horizonte civilizado, nós já entramos aí, o ser humano, né, a humanidade de uma forma geral, já entra aí nessas questões éticas e morais e nos princípios jurídicos, tá? Então veja que há todo um processo, né, evolutivo, tanto da civilização, e à medida que o homem vai evoluindo, os conceitos de religiões vão se fixando cada vez mais. De forma equivocada, é lógico, não é? Porque ainda eles não possuem o conhecimento que nós já temos hoje, mas já começam a se firmar as questões religiosas. Então veja aqui os passos, né, que o homem seguiu. No horizonte tribal, ele liberta-se da condição animal e do jugo da natureza. Não é? No horizonte agrícola, ele domina a natureza, mas fica preso na estrutura social. Tá? Os oráculos dominam o horizonte civilizado. Pode ser a divindade, o médium ou o local. Então, veja, saindo aqui do horizonte agrícola, né, e depois ele passa pelo profético, pelo civilizado, e vai para o profético até chegar no espiritual.
Os oráculos, né, quando o homem já está nesse horizonte civilizado aqui, não é, que já tem as questões jurídicas, políticas, religiosas, não é, já existem senadores, o homem já tem os princípios éticos de moralidade, né, de justiça. Então veja que é um processo evolutivo muito avançado em relação aos outros horizontes, não é, ao tribal e ao agrícola. E nessa época, né, do horizonte civilizado, era muito comum a existência dos oráculos. O que eram oráculos? Na verdade, eram médiuns, não é? Eram pessoas que tinham uma faculdade mediúnica mais desenvolvida do que outros e que tinham facilidade de entrar em contato com os espíritos, tá? E profetizavam, eles se tornavam oráculos por causa disso. Mas a comunicação, ela não era dada diretamente através do médium, como ocorre nos dias de hoje. A gente vai ver isso na doutrina espírita. A doutrina espírita estuda isso de uma forma mais específica, mais detalhada, tá? Mas podia ser a própria divindade, ou seja, o próprio espírito poderia aparecer para a pessoa e dar as informações, não é, que os espíritos eram vistos como divindades, não é? A gente já entendeu isso. Ou o próprio local. Então, por exemplo, o homem ficava olhando para o reflexo dele na água e de repente a água se agitava, né? Um sinal, uma coisa que um borbulho, por exemplo, existia uma caverna, né, em Delfos, que emitia gases ali. Então, aqueles gases ali faziam com que os médiuns entrassem em transe. Então, os espíritos se comunicavam, mas eles não sabiam que era através do médium. Na verdade, os gases ali provocavam, não é, uma espécie de, era como uma espécie de narcótico, e fazia com que o homem entrasse em transe, né, o médium, e os espíritos se comunicassem através dele. Mas como eles não conheciam mediunidade, eles achavam que era a caverna onde os espíritos se profetizavam. Então, às vezes, eles atribuíam os oráculos a um próprio local, né, porque, repito, eles não conheciam a questão da mediunidade. Embora existam os médiuns, não existe a individualização mediúnica. As mensagens se dão por processos impessoais. Um murmúrio da fonte, como eu falei, sons de uma gruta, o rumorejar do bosque, etc. Então, sempre os espíritos se comunicam através dos médiuns, não é? Sempre, sempre. Não tem outra forma. Tá? Mas apareceu um ruído ali, sim, porque os espíritos estão utilizando da mediunidade de alguma pessoa, não é, que a gente desconhece. Mas os espíritos só se comunicam, seja por efeito físico ou efeito intelectual, através da mediunidade, tá? Mas como eles não conheciam esse processo da mediunidade, né, então para eles um murmúrio da fonte, né, um som de uma gruta, um morejar do bosque, etc., um vento e tal, eram tidos como mensagens divinas, não é, das divindades, dos deuses. O mediunismo oracular é coletivo, que precede o culto individual dos espíritos e exige a individualização mediúnica. Então, veja, esse mediunismo oracular, não é, era coletivo. Por quê? Porque eles interpretavam sons, não é, dos locais como uma coisa coletiva. Todo mundo estava vendo ali, todo mundo presenciava. Só com o avançar, não é, da evolução, né, com o progresso civilizatório do ser humano, da humanidade, chegando lá para o horizonte espiritual, que já é o homem bastante evoluído, é que vai ter a individualidade mediúnica. Tá? A gente vai ver essa questão aqui desse processo mediúnico, aqui, desse avanço da mediunidade, lá no estudo da mediunidade, a gente vai falar do histórico da mediunidade e da origem da mediunidade. Tá? Até aqui vimos o nascer das religiões, começando pelas forças misteriosas, não é? Que era a emissão do ectoplasma, que nós falamos na aula passada, que era chamado de mana ou orenda, onde os espíritos tomavam aquele fluido, não é? Aquela substância que era emitida pelos médiuns, tá? E se materializavam ou materializavam objetos. A própria presença dos espíritos e o endeusamento dos mesmos. Então, as religiões nascem, para entrar num resumo, né? Elas nascem pela presença dos espíritos e, logicamente, se a gente for fazer uma tese, pela própria mediunidade. Ou seja, a mediunidade é quem dá origem à religião, porque os espíritos se comunicam e aparecem porque existem médiuns ali, né? Independente da época, não é? Se o homem era primitivo ou não, independente do horizonte, desde o horizonte tribal que existe mediunidade, até porque mediunidade existe desde que o ser humano existe, tá? Então, se a gente for fazer definir a origem das religiões em uma palavra, a gente define em mediunidade. Ou seja, as religiões
iniciam com a mediunidade, que é uma característica de todo ser humano. Então, com isso aqui a gente encerra essa aula de hoje, né? Daremos continuidade a esse assunto. Eu acho que tem mais 1 ou 2 aulas ainda sobre esse assunto, para que a gente possa deixar as coisas bem compreendidas, tá? Então, um abraço para todos e muita paz.